Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 13. João, capítulo 13. E eu quero hoje que a gente tenha um tempo ao final para nós orarmos juntos. Eu estou com muita expectativa hoje à noite de que Deus vai tratar de coisas sérias, de coisas profundas no coração de todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Para que você veio aqui? Eu vim aqui com a expectativa profunda de que nós não estejamos apenas passando 2, 3 dias juntos, mas que alguma coisa realmente agudíssima da parte do Espírito do Senhor Jesus visite a cada um de nós. Não se esqueça disso. Qualquer outra coisa que você leve daqui, que não seja transformação, cura profunda para a vida, compromissos novos e visão e direção, não vão ter nenhum significado. Por favor, hoje à noite, depois que nós lermos a palavra e orarmos, eu gostaria que nos próximos 40 minutos você ficasse com o melhor da sua mente e do seu coração, na expectativa de que o Espírito do Senhor Jesus fale com você hoje, o que eu não vou conseguir falar, mas Ele tem poder para segredar aí dentro da sua alma. João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ó Senhor Jesus, nós te desejamos ardentemente hoje à noite. Nós te desejamos com ardor, ó Espírito Santo. Nós queremos de fato ser penetrados pela tua palavra e pela tua graça. Nós não queremos perder nosso tempo aqui, Senhor. Há tantas coisas para serem tratadas em nós. Há tantas machucaduras para serem saradas. Há tantas dores para serem expulsas. Há tantas incógnitas a serem compreendidas. Há tantas dúvidas a serem banidas. Há tantos medos a serem vencidos. Há tantas angústias a serem resolvidas. Por isso nós pedimos que Tu nos socorras, Senhor Jesus, e que o Teu Espírito venha sobre todos nós os que estamos aqui. Em Teu nome. Amém. Podem sentar-se. O que me impressiona profundamente neste texto que nós lemos é o fato de que Jesus chegava agora na plenitude da sua idade adulta, na iminência da morte, com uma consciência enorme de quem Ele era, consciência de si mesmo. Nosso tema hoje é juventude, tempo estratégico para você aprender quem você é, para você viajar dentro de si mesmo, incursionar no coração, se conhecer, se descobrir. Há 3 vezes a afirmação da palavra sabendo neste texto. Sabendo que era hora de partir. Sabendo que o Pai confiara tudo às suas mãos.
sabendo que viera de Deus, voltava para Deus, sabendo também quem ele era. Ele então toma a atitude mais difícil de se tomar na vida: tirar as roupas. Ele fica de cueca, literalmente é o que está dito aqui. Ele fica só cingido com uma toalha e ele sai lavando os pés dos discípulos. Essa disposição de assumir trabalhos de serviço para com os outros é a última coisa na escala da autopercepção. É só quando você sabe quem é, de onde veio, para onde vai, sabe chamar a Deus de Pai e pode dizer de si mesmo: eu sei quem eu sou, vós me chamais o Senhor e o Mestre, e fazeis muito bem, porque eu sou. Só quando você está com essas coisas resolvidas na mente e no coração é que dá para ficar nu na frente dos outros, sem vergonha. Dá para deixar todo mundo ver quem você é. Você não tem mais nada a esconder, você não tem mais nada a tapar, você não tem desempenhos, você não precisa se afirmar, você não precisa de alguma forma mostrar uma cara que não é a sua, você não precisa teatralizar coisa alguma. Você é o que você é, as pessoas podem ver você. Agora, esse é o último momento numa escala de autocompreensão, de maturidade, de percepção profunda de quem você é. Enquanto você não chega aqui, você se cobre o máximo que você pode, você se esconde, você tapeia, você fica com dificuldade de fazer coisas simples, porque afinal de contas você precisa estar dizendo a si mesmo o tempo todo quem você é. Você foge de qualquer coisa que crie uma imagem a seu respeito que você não gostaria que fosse aquelas em função das quais as pessoas viessem a conhecer você. E aí você entra num esquema de representação que fragiliza a sua identidade, esquizofreniza você, jamais deixa que você seja de fato conhecido por si mesmo e pelos outros. Preste atenção. Hoje à tarde alguém me mandou um bilhete com uma reclamação, achando que até aqui o Congresso tinha falado muito a adolescentes e a coisas muito primárias, e que algumas outras pessoas de uma certa outra idade tinham vindo aqui procurando algumas coisas que fossem mais densas para as suas vidas. Eu quero dizer uma coisa a você: hoje à noite ninguém vai poder dizer aqui que palavra de Deus não foi de alguma maneira absolutamente pertinente para a sua vida e para a situação que você está vivendo, por uma razão simples. Eu gostaria de viajar com você hoje, do ventre materno até onde você está. Isso porque, quando você olha para a vida de Jesus na intenção de descobrir, de perceber como foi que ele se compreendeu, se discerniu, se conheceu, como foi que ele se voltou sobre si mesmo para descobrir quem ele era, você também chega à conclusão de que isso tudo começa no ventre, começa profundo, começa naquelas regiões da entranha da mãe, aonde ninguém jamais esteve, a não ser você mesmo. Hoje à noite eu queria mostrar para você 6 estágios e 6 caminhadas de autopercepção que são absolutamente fundamentais para emprestar segurança, certeza e firmeza para você dizer: eu sou eu, sou o que sou, vou viver para Deus com toda a intensidade do que eu sou. Primeiramente, na vida de Jesus, esse processo de autoconhecimento inicia no ventre da sua mãe. Lucas, no capítulo 1, no verso 35, nos dá conta de que o anjo Gabriel chega a Maria e já fala do ser que está no ventre. O ser que está no teu ventre é santo. Logo depois, Jesus tem uma outra experiência intrauterina, de feto para feto. Maria vai visitar Isabel, que está grávida de João Batista. Quando ela saúda Isabel, Isabel ouve essa saudação, diz a Bíblia, o menino se estremece no ventre dela. João Batista pula, dá chutinho, grita gol do reino de Deus. Alguma coisa vibra dentro dele e ela responde e diz: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela chama o fetinho
que está no ventre de Maria, de o meu Senhor, que Jesus está ali, João Batista está aqui, o encontro de fetos, cheios do Espírito Santo, gera uma santa tremedeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se o anjo diz para Maria, o ente que está no teu ventre é santo, e se Jesus é capaz de se comunicar emocionalmente, de vibrar no Espírito, em comunhão com João Batista, se afirma implicitamente aqui, que aquelas coisas que sua mãe ouve, acerca de você que está no ventre, e aquelas coisas que ela mesma diz para você no ventre, e todas aquelas outras situações de emoção que são captadas, absorvidas, chupadas, sugadas por ela e são trazidas para dentro de você no ventre, tem uma importância fundamental, eu mesmo diria, uma importância radical. Algumas pessoas que estão aqui hoje à noite têm dentro de si sentimentos e reações que se afloram, que aparecem, que brotam, que surgem, que vêm à superfície, que se transformam em ódio, em raiva, em amargura, em desconfiança, em dúvida, nas coisas as mais variadas, e sentimentos esses que você tantas vezes se surpreende sem descobrir, sem saber de onde eles vieram. E você entra em crise, você acha que está doido. Surgem memórias de dentro de você, coisas que explodem, que de repente chegam à sua consciência e você não consegue traçá-las numa linha de retrocesso para a origem da sua vida. Você viaja para trás o máximo que pode, nunca encontra razão para estar sentindo aquilo. Às vezes aconteceu lá no ventre. Muitos dos complexos de hoje são resultados de introjeções da sua mãe para você no ventre. Você não era amada como menina, e a sua mãe dizia todo dia, eu não quero menina, eu não quero menina, tem que ser menino, tem que ser menino. Não tinha ultrassom naquele tempo. Você pensa que isso é brincadeira? Você chegou lá, essa mensagem foi entendida, foi decifrada. Ou o pai que dizia, você está grávida, essa gravidez é absolutamente indesejável, e a sua mãe ouvia, transformava isso em código emocional e bum, 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 para dentro todo dia. Ou chegou no meio de um projeto que não podia ser interrompido, e aí você é candidato, candidata potencial ao aborto. Esse ódio, essa amargura toda jogada para dentro, sacudida, amassada e discernida por você. E às vezes você passa o resto da vida sem saber de onde esses monstros súbitos saem, quando eles de repente aparecem no seu coração, na sua vida. Hoje à noite, o meu desejo é que de alguma forma o Espírito Santo nos capacite a fazermos uma viagem profunda para trás, para de alguma forma conseguirmos detectar, quem sabe você vai conseguir montar coisa com coisa, juntar um quebra-cabeça, entender a história da sua casa, da sua família, daqueles dias, daqueles meses, as situações que circundaram você e que às vezes são essenciais para você descobrir essas coisas que hoje fazem careta, aparecem de repente, assustam e apavoram você sem que você saiba de onde é que elas estão vindo. Hoje, eu conversava com um pai aqui, que me disse que encontrou seu filho aqui, e ele não via esse filho há muitos anos, muitos anos, talvez 15, 16 anos, não sei. E ele me disse uma coisa surpreendente, foi descobrir que conquanto nós não temos nos conhecido praticamente, eu olhei para ele e me vi nele em muitas coisas. Ele disse, essa coisa do DNA, isso é poderoso. Nós não convivemos, mas eu olhava para ele e eu dizia, eu estou aí, tem um negócio meu ali, esse jeito é meu, essa maneira de falar é minha, essa reação é minha, olha eu lá.
Se DNAs fazem isso, imagine o que mensagens outras fazem, quando imprimem-se, gravam e se encalacram dentro da gente, com uma força enorme. Na vida de Jesus, essa coisa do ventre tem uma importância enorme, porque desde o ventre ele já é afirmado acerca e do jeito que ele gostaria de ser conhecido no resto da vida. Este ente que está em ti é santo. Outro dia no programa Paripense nós apresentamos o testemunho de uma senhora que disse que desde o ventre o que já diziam é: esta aqui é possessa, essa é do diabo, essa vai vir ao mundo para servir a pombagira, para ser prostituta cultual. E ela diz que quando nasceu, já nasceu sob o signo dessa desgraça. Eu não sei quais foram as situações que marcaram e definiram a sua vida, mas hoje é fundamental até para você saber quem você é, que você seja capaz de fazer esse rastreamento para trás. Segundo estágio na vida de Jesus é aquele que tem a ver com a criação e com o local no qual ele foi criado. Diz a Bíblia em Mateus, no capítulo 2, no verso 23, que ele vai morar em Nazaré e passa a ser chamado de quê? De o Nazareno. Era como morar em Vitória e ser chamado de quê? Como é que vocês chamam em Vitória? O capixaba é no Espírito Santo, não é? É em Vitória? Só em Vitória? Aqui, nessa cidade, como é que chama o pessoal daqui? Como? Guarapariense. Jesus o Guarapariense. Isso é o que significa Nazareno. Tem gente que pensa que essa palavra Nazareno tem um poder especial para expulsar demônios assim: em nome de Jesus, ô Nazareno! Parece que o diabo diz: oh, meu filho, eu conheço geografia, eu sei que ele nasceu em Nazaré. Devia ser Jesus de Cubatão, não é? Esse é só o nome da cidade. Não tem nada mágico na palavra Nazareno. Nazareno que nasceu em Nazaré. Só isso. Agora você veja como na vida de Jesus essa coisa do apelido tem uma importância enorme. Ele fica marcado para o resto da vida e até hoje pelo apelido. Jesus o Nazareno é um apelido. Jesus lá de Nazaré. E diz a Bíblia que ele vai para lá, e isso determina as opções geográficas no futuro dele. Depois, quando cheio do Espírito Santo e adulto, ele vai escolher um lugar para iniciar o ministério, ele volta para lá, para se cumprir a Escritura. Que aquela terra de gentios, a Galileia, terra de Zebulão e Naftali, onde o povo vivia na região da sombra da morte, viriam resplandecer da luz. Mas isso é outra vez importantíssimo: o lugar e o modo como você é criado. Por que isso é importante? Porque as pessoas mais seguras de si mesmas na vida são aquelas mais seguras acerca de suas próprias origens na vida. Quando uma pessoa de fato tem um sentimento de pertencimento profundo a um lugar, ela pode se aventurar a ir a qualquer outro lugar do planeta sem medo. Todas as pessoas que olham para trás e identificam um chão como sendo seu chão, cheiros como sendo os cheiros do lugar onde cresceu, panoramas e cenários como sendo os cenários aonde cresceu, vizinho, Dona Maria, seu Chiquinho, Dona Antônia, seu Firmino, todo aquele pessoal que me conhece, que te conhece. Quando você consegue juntar num determinado lugar, numa determinada geografia, uma identidade, raízes e um espigão profundo na vida, isso dá uma segurança enorme para você ir a qualquer lugar do planeta, porque você tem referência, você sabe para onde voltar. Acho que interessante é que aquele é o lugar onde o pessoal conhece o pai dele, a mãe, as irmãs. Ele não é este o filho do carpinteiro. Eu me lembro que quando eu comecei a viajar por aí afora, eu nunca de fato tinha me dado conta quão importante
era me sentir amazonense. Foi só quando a família foi morar fora do país por um período, que lá fora eu cheguei à conclusão de que eu era muito mais amazonense do que brasileiro. Descobri que eu podia viver fora do Brasil, não ia cair pedaço, não ia morrer de tédio, não ia ter crise de depressão, não ia ter coisa nenhuma, desde que eu pudesse ir uma vez por ano a Manaus, comer tambaqui, pirarucu, sentir cheiro de igarapé, de mato molhado, de folha queimada no fundo do quintal. De repente eu me descobri pertencendo profunda e radicalmente a um lugar e a um espaço, e também descobri que aquilo me dava uma segurança enorme para ir a qualquer lugar, estar em qualquer outro lugar, porque aqui dentro de mim há uma consciência profunda de que eu pertenço a um lugar. Talvez você não esteja levando suficientemente a sério esse estágio do autoconhecimento e da autodescoberta na sua própria vida, que passa profundamente por esse sentimento de pertencimento a alguma coisa, a algum lugar. Em terceiro lugar, terceiro estágio na vida de Jesus é o da adolescência, aonde ele também se descobre um pouco mais, se percebe um pouco mais. No ventre, ele emocionalizou e recebeu informações de que ele é ente de Deus, santo de Deus, cheio do Espírito Santo, criado para a glória de Deus. Em Nazaré ele ganha apelido, ganha nome, conhece vizinhos, geografia. Isso ajuda a determinar suas opções para o futuro, o modo como ele quer viver, onde ele quer existir, o povo ao qual ele quer servir. Mas agora, na adolescência, uma coisa mais profunda acontece na vida dele. Ele começa a perceber quem ele é, diferenciadamente dos seus pais. É a importância do desenvolvimento da individualidade consciente separada do resto da família. Se você olha para Lucas, no capítulo 2, do verso 41 ao verso 50, naquele episódio no qual Jesus se perde no templo, e você só lê aquilo com superficialidade, você não vai ver nada. Mas se você penetra naquilo, você vai descobrindo que há uma saúde psicológica enorme, é um momento decisivo. É o início de uma ruptura, de uma autopercepção, de descobrir quem ele é. Se não, veja, para que isso aconteça, para que você comece a se descobrir, a primeira coisa que precisa ver é o desenvolvimento de segredos. Preste atenção nisso. Ninguém que não tem segredo chegou a ser ele mesmo. Se uma pessoa começa a se diferenciar do pai e da mãe, quando ele é capaz do segredo. Enquanto está tudo aberto, você ainda não é você. Mas quando chega aquele dia, aquele momento, quando já há umas coisinhas que são suas, uma gavetinha que ninguém abre, uma pastinha com uns papeizinhos que ninguém pode ver, uns bilhetinhos que ninguém pode conhecer, e uns cochichinhos que ninguém pode penetrar, aí você começou a ser você. Você começa a virar gente e a dizer: aqui tem um pedaço que é meu. E aí os pais ficam apavorados. Quantas mães e pais nós temos aqui? Levantem uma de suas mãos. Você sabe do que eu estou falando, não é? Aí os pais começam a entrar em crise. Os filhos começam a desenvolver um mundo onde o acesso não é tão fácil, não é tão imediato. Diz aqui a palavra de Deus no verso 43, que Jesus ficou no templo sem que os seus pais o soubessem. Começa aí. Esse aqui ninguém sabe. Eu vou ficar aqui. Esse é um momento meu. Obviamente eu estou falando de segredos sadios.
Não estou dizendo que é aquele segredinho de fechar a porta do banheiro para se masturbar e papai e mamãe não podem saber. Eu não estou falando daquela fugidinha para ir para trás de um poste, para dar um amasso e levar um amasso sem que papai e mamãe saibam. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa sadia, bonita, uma coisinha, um cantinho que você vai reservando, que começa a dizer que aquilo é seu e você tem uma relação indivisível com aquilo ali. É só seu. Eu me lembro na minha vida, quando esse momento começou a chegar comigo, e começou a acontecer tudo muito cedo na minha vida. Psicologicamente falando, eu vivi o início da adolescência muito antes de ficar biologicamente adolescente. E como eu não tinha referenciais cristãos, os meus segredos eram segredos da pesada. Primeiro beijo na boca, 8 anos de idade, da Margarida, que tinha 13. Ninguém pode saber. Se souberem, me matam. E aí vai. Mas eu comecei a dizer, eu existo, eu sou eu, estou aqui. Era um negócio doentio, eu não tinha referenciais cristãos, os meus segredos eram perigosos. Mas eles começavam a me diferenciar do resto da minha família. Aí eu desenvolvi um radinho, eu tinha um radinho no qual eu falava para o mundo. Um rádio que nem funcionava. Não sei nem se era um rádio, era uma bobina, dentro de uma caixa, uma anteninha que eu botei. E eu falava aqui, naquela caixa, com aquela antena, eu falava com o mundo inteiro. Todas as pessoas do mundo precisam ouvir a minha voz aqui, estou falando. Agora, mamãe não sabe disso até hoje. Se ela souber, ela vai ficar escandalizada. Eu falei à minha esposa hoje, sabia que eu tinha um radinho mágico na infância com o qual eu falava para o mundo inteiro? Ela olhou para mim e falou, você? Negócio meio maluco, mas eu começo a ser eu aí. Em segundo lugar, surge nesse mesmo momento na adolescência a necessidade de se desenvolver interesses absolutamente pessoais. Verso 46 diz que Jesus ficou no templo conversando com os mestres sobre teologia. Você imaginou que é isso? A garotada todinha correndo em volta, puxando rabo de cabra, pegando fezes de cabrito no templo e jogando no outro. Mas Jesus estava com os mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E certamente há aqui o desenvolvimento de interesses que começam a ser só dele. E uma outra faceta, nesse mesmo momento, dizem os versos 47 e 48, aspectos da vida dele desabrocham de maneira absolutamente surpreendente para os seus pais. Porque os pais, quando chegam lá, que o veem no meio dos mestres fazendo perguntas e respondendo, diz a Bíblia, ficaram maravilhados. Esse é o momento no qual os pais começam a ter sustos. Não sabia que ele gostava disso. De vez em quando meus filhos me dão os sustos. Descubro que um gosta de um negócio que eu nunca pensei. Meu Deus, eu não sabia isso. Ou às vezes você ouve o garoto conversando com uma outra pessoa, ele diz um negócio tão surpreendente que você nunca imaginou que aquilo já estava dentro dele. Entrou ali e você não sabia. Passou a ser parte do mundo dele e você não tinha percebido. E ainda, nesse mesmo período, começam a surgir as dificuldades de comunicação, de se fazer entender. Mas isso tudo é parte de um processo sadio. Veja os versos 49 e 50. Os pais perguntam, mas o que é que tu estás fazendo aqui? E ele diz, não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Aí os pais ficam olhando para ele assim com aquela cara de bobódromo, né? Ninguém entendendo nada. E diz aqui a palavra de Deus, contudo não conseguiam compreender as suas palavras. Ou seja, até Jesus teve dificuldade de se fazer entender na adolescência. Até Maria, a Santa Maria,
teve dificuldade de entender o que o garoto estava dizendo. E não há nada de anormal nisso aqui, de dizer, olha, é assim, e do pai dizer, não consegui entender. Isso é parte da saúde do processo. Agora preste atenção. Apesar do segredo, apesar de interesses pessoais não conhecidos, apesar de aspectos da vida que de repente surpreendem os pais, apesar da dificuldade de se fazer entender, o verso 51 diz que havia nele também a necessidade de mostrar uma submissão singela. Diz a palavra de Deus, apesar disso tudo, era-lhes submisso. Papai não está entendendo, mas vamos voltar para Nazaré. Mamãe, você não entendeu nada, mas vamos voltar, não tem problema. A gente volta para lá. Está na hora de ir, está na hora de ir. Há um monte de adolescentes aqui. E talvez você tenha se sentido até aqui extremamente estranho, porque algumas dessas coisas começaram a aparecer dentro de você, e você começou a lidar com elas de maneira até cheia de culpa, sem saber se elas eram admissíveis ou não eram, elas são. No entanto, o segredo tem que ser segredo sadio. O interesse pessoal não é pela prostituição na esquina, é por uma faceta bonita da vida que começa a ser desenvolvida. As surpresas aos pais não tem que ser sustos, podem ser boas surpresas. A dificuldade de se fazer entender não precisa gerar crise e quebradeira. Ela pode ser resolvida com essa submissão singela na vida, mas é parte de um processo de autocompreensão. O quarto estágio é o estágio da juventude adulta. Ele sai da adolescência e aparece agora como ser humano adulto no processo. E é a hora de sair de casa. É a hora de romper com o pai e com a mãe. E essa é uma hora ultra sadia, e quem perde essa hora geralmente se complica profundamente. Há umas pessoas aqui com 30, 40 anos que vieram para esse encontro de jovens porque nunca conseguiram romper um determinado cordão umbilical. Continua precisando comer da panela da mamãe. Mas na vida de Jesus chega o dia, chega a hora na qual a mamãe existe, existe, os irmãos existem, existem, Nazaré está lá, minha rua é aquela, é, Dona Maria me conhece, mas eu cheguei, chegou o meu dia, minha hora, sou eu. E é hora de romper certos vínculos e partir para assumir a minha própria individualidade. Agora preste atenção. Você chega a esse momento em Mateus no capítulo 4, quando ele sai de Nazaré, é batizado por João Batista e vai para o deserto. E aqui uma coisa precisa ser discernida por você. Esse estágio e esse momento da juventude adulta, quando a gente rompe certos vínculos físicos até com a família, é também um momento de profunda tentação e de profunda solidão. Aí onde você tem que administrar coisas como a tentação da satisfação física, transformar a pedra em pão, desejo de comer, que é desejo em todos os sentidos. Não é só desejo de comer pão, é desejo do corpo, da carne, de satisfazer a animalidade. Sentir prazer. É também momento de tentação, de afirmação psicológica, de provar para todo mundo que você existe, de fazer coisas meio doidas, de ir para o pináculo do templo e pular de lá, para de alguma forma afirmar a sua identidade de maneira rápida para todo mundo saber quem você é. E ainda é um momento de tentações em relação ao poder. Surgem as tentações do jeitinho, de encurtar o caminho, de conquistar coisas sem precisar pagar o preço necessário por elas.
E esse é um momento de uma solidão enorme, onde essas coisas todas chegam juntas, aparecem juntas, e você tem que ter a possibilidade de enfrentá-las por si mesmo. O pai não está lá, a mãe não está lá, ninguém está lá, a solidão é sua, decisão é sua, responsabilidade é sua, o momento é seu, e você tem que se assumir como inteiramente único e solitário naquele momento em relação àquelas tentações na vida. O quinto estágio é aquele da consciência adulta. Na vida de Jesus, isso aparece e se manifesta na forma de uma personalidade segura de si em Deus. E essa personalidade segura de si em Deus é o resultado de três coisas. Em primeiro lugar, o resultado de uma estreita relação com Deus. Os evangelhos estão cheios de momentos nos quais Jesus se afasta de todo mundo, vai para o deserto, sobe a montanha, procura um lugar ermo, se esconde numa caverna, desaparece, fica sozinho com Deus, ora, fala, chama Deus de Pai, se sente filho, se assume como tal. Ninguém consegue desenvolver uma consciência adulta, profunda, ampla e sadia, divorciado de uma comunhão diária e constante com Deus. É nessa relação aí que você descobre quem você é e você discerne a sua identidade mais essencial e a coisa mais importante que vai marcar e caracterizar a sua vida para sempre. Eu me lembro, meu pai se converteu, ele já tinha 45 para 47 anos de idade. E ele até ali pensava que ele sabia quem ele era. Pensou que era advogado, pensou que era homem de negócio, pensou que era um monte de coisa e não sabia ainda quem que era. É interessante que aos 45 anos de idade ele vai descobrir quem ele é, sua vocação. E ele diz que isso aconteceu de uma maneira misteriosa, sozinho em casa, um sábado à tarde, jejuando, buscando a Deus. Dormiu. E no meio daquele cochilo da tarde ele ouviu uma voz poderosa que dizia a ele: Caio, eu te escolhi para pregar o Evangelho, e eis que eu te dou 2 dons. Tu vais curar os enfermos e expelir os demônios. E aí ele levanta dali com essa consciência profunda de missão e do que ele ia fazer na vida. Isso é resultado de uma relação estreita e profunda com o Senhor. Eu me lembro que eu vim aí há muitos anos angustiado, tudo na vida começou extremamente precoce, as angústias foram todas sendo vividas antes do tempo, e aí com 16 anos eu estava meio cansado de tudo, cansado de mulher, cansado de sexo, cansado de tudo, uma angústia, um desinteresse por tudo. Aos 18 anos, a angústia se aprofunda e eu encontro Jesus. E o que é interessante é que aquele encontro com Jesus abriu para mim horizontes claríssimos. De repente eu que estava totalmente perdido, profundamente desorientado, descubro a mim mesmo como tendo missão na vida. Essa relação com Deus clareou o futuro. Tudo o que acontece na minha vida hoje, de alguma forma, foi impressa por Jesus na minha mente há 20 anos atrás. Entrou fundo. E aí a vida fica extremamente mais fácil, quando de alguma forma essa comunhão com Deus imprime em você certezas profundas de quem você é e para onde que você está indo. E ainda mais, essa consciência adulta na vida de Jesus não é só resultado da relação estreita dele com Deus, o Pai, mas é resultado também de uma profunda relação com Ele mesmo. Preste atenção de como Jesus se trata. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou a ressurreição, eu sou o Senhor, eu sou o Mestre. Jesus não tem medo de dizer quem Ele é.
Agora, para saber quem ele é, ele tem que mergulhar profundo em si mesmo. Ele não diz eu sou uma Ferrari. Ele não diz eu sou um taco de beisebol. Eu sou o pão. Gente, é absolutamente essencial que eu e você tenhamos a capacidade de nos voltarmos para nós mesmos, para dizermos e fazermos confissões desse tipo. Quem é que eu sou? É ridículo quando a gente tenta ser alguma coisa que a gente não é. Vocês já me imaginaram chegando aqui e tentando ser engraçado como Jaziel? Ia ser absolutamente ridículo. Já imaginaram Jaziel chegando aqui e tentando ser sério como eu sou? Não ia casar, ia ser absolutamente ridículo, fora de propósito. Eu sou, ele é, você é. Cada um de nós é de um jeito, é de um modo. Isso precisa ser radicalmente assumido. Jaziel hoje de manhã disse que você precisa chegar lá na sua igreja e chamar o seu pastor de cara. É cara! Eu já penso um pouquinho diferente. Se você chegar lá e chamar de cara, talvez você leve uma na cara. Que nem não são todos os pastores que gostam de ser chamado de cara como ele, mas ele foi feito assim. Eu sou diferente, eu gosto de ser chamado de pastor. Eu me trato assim, me sinto pai das pessoas na relação, mas eu sou assim. Você é diferente, cada um de nós é diferente. E o grande segredo da vida é ser capaz de gostar quem você é, assumir quem você é, viver com autenticidade quem você é. Hoje, enquanto ele estava falando, eu estava pensando na graça de Deus que faz as pessoas tão diferentes, não é? Ele estava falando da crise dos 40. Deu uma depressão, deu isso, deu aquilo. E eu estava pensando, digo, puxa, o maior sonho da minha vida sempre foi ficar velho. Você sabia disso? Isso é totalmente diferente. Eu achava tão triste ver uns velhos rabugentos, chatos, amargos, com o dedo na cara dos outros, sem sonho. E eu dizia assim, um dia eu quero ficar velho, um velho gente boa, um velho generoso, um velho amigo, um velho que curta a velhice, a sabedoria, e que fale com sabedoria para as pessoas. As pessoas são diferentes, absolutamente diferentes. Na sua casa, entre os meus filhos, às vezes até a impressão de que eles são filhos de pais diferentes, ou que eu tive filhos com mulheres diferentes, tão distintos eles são. O mais velho gosta de Pavarotti, e dos líricos, e de Mozart. O segundo gosta de Guns N' Roses. Só um está lá, e o outro está aqui. O terceiro não gosta de nenhuma das duas coisas, gosta de aprontar com todo mundo. E a garotinha gosta de ser dendoca de todo mundo. Absolutamente diferentes, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe. E essa individualidade que é a multiforme graça e beleza de Deus, é quando você olha para dentro de você, gosta de você e diz, eu sou pão, eu sou caminho, eu sou o que? Eu sou. No meio evangélico, infelizmente, matou-se muito essa possibilidade, esse poder das pessoas gostarem de si mesmas e dizerem, eu sou. Eu sou. O que é que você é? Cada um de nós tem que ser capaz na vida de chegar nesse estágio adulto, maduro, autoconsciente da vida de Jesus e dizer também, eu sou. Eu sou. E ainda, essa consciência adulta é o resultado de uma contínua atitude de reflexão sobre você mesmo. Acho interessante, Jesus multiplicou pães.
Quando ele multiplicou pães e terminou, ele olhou para si mesmo e disse: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele viu a performance, viu o que ele fazia bem, e ele fazia multiplicação de pães como ninguém. Olha para si mesmo e diz: eu sou. Ele não diz eu sou antes de fazer. Ele primeiro vai vendo o que ele faz, as aptidões dele vão surgindo, e ele vai dizendo: eu sou isso, eu sou isso. Ele abre os olhos a um cego e diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, a lição de Jesus é que você vai se descobrindo à medida em que você reflete sobre a sua própria performance na vida. Você vai estabelecendo coerência entre aquilo que você é, o que você faz, e aquilo que você faz vai ajudando você a discernir quem você é. E por último, o sexto estágio é quando a gente cresce o suficiente para ser capaz de liberar os pais para serem eles mesmos. Você veja a viagem que Jesus fez do ventre, onde ele é todo dependente. Aí depois ele é levado para Nazaré, ganha apelido, ganha nome, ganha cara, ganha amigo, ganha padrinho, ganha profissão, ganha geografia, conhece um determinado grupo, ganha cultura, se assume. Aí ele fica adolescente, aí ele vai descobrindo seus segredos, suas coisas particulares, suas peculiaridades, se assume. Aí ele fica adulto, aí sai de casa, aí sofre tentação, sem pai, sem mãe, sem ninguém, e ele tem que ser homem o suficiente para dizer: quero, não quero. Vai comer? Não, não vou comer. Vai satisfazer prazer? Não, não vou satisfazer prazer. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém vigiando, não tem ninguém policiando. É vontade minha, só minha. Não vou ceder. Vai pular do templo, vai querer aparecer, vai chamar atenção. Não, eu vou vencer isso. Vou escolher meu caminho, vou andar por mim mesmo, vou ser eu mesmo. Na hora certa eu vou ser visto. Vai fazer atalho, vai fazer arranjo com o poder, vai fazer alguma coisa? Não, vou escolher caminhar firme na direção daqueles que são os propósitos de Deus para a minha vida. Aí ele amadurece, vem para um outro estágio, ele se compreende radicalmente. Falando com Deus ele se conhece, falando consigo mesmo ele se discerne, sabe quem ele é. Olhando para a vida ele aperfeiçoa e aprofunda ainda mais sua autocompreensão, e agora ele chega na idade absolutamente amadurecida. E agora é o tempo de liberar os pais. E ele vai para a cruz. Ele está lá em cima na cruz. E João 19, 26 e 27 nos dizem que ele olha em volta e ele vê a sua mãe ali chorando. E o que é que ele diz? Diz: mulher, eis aí João, pode ser teu filho. Diz para o João: eis aí a tua mãe. O que é que Jesus está nos ensinando com isso? O último estágio num processo de autoconhecimento e de maturidade é quando você é capaz de liberar seus pais do dever de serem seus pais para sempre. Sua mulher, você não tem obrigação de ficar chorando aqui ao pé dessa cruz para sempre. A vida vai continuar. Você não tem que andar de luto, chorando pelo filho o resto da vida. Vai ser gente, vai ser mulher. Você ainda tem um útero no coração, você ainda consegue ficar grávida de amor. Olha o João. João precisa de companhia, de mãe. Vai viver, vai dar, vai compartilhar, vai ser você mesma. Filhos que nunca amadurecem para liberar seus pais, para serem eles mesmos, são aqueles que, além de que dependem dos pais o resto da vida, quando começam a ter seus filhos, transformam seus pais em babás de primeira categoria para o resto da vida agora dos netos. Vai dizer que isso não acontece na sua casa? Vai dizer que a sua irmã mais velha, que já está nesse processo, não continua prendendo a sua mãe para o resto da vida? Ou quem sabe a sua mãe ficou viúva, o pai morreu, e tem um coroa de 55 que está engraçadíssimo para o lado dela.
Mas você quer fazer a mulher ficar no pé da cruz de luto, chorando o resto da vida pelo papai que foi. Isso é só sinal de infantilismo, de gente que nunca cresceu. Se você quer conhecer a si mesmo, crescer, se compreender, ficar adulto, na hora certa, no tempo certo, você vai ter que aprender na hora certa a dizer: mamãe, eu te libero para tu voltares a ser mulher, para teres teus sonhos, tu também, papai, para viveres a tua vida. Eu fico extremamente feliz quando os meus filhos chegam para mim, para minha mulher, e dizem: vocês estão sendo pais demais. Vão sair, vão se curtir, vão ao cinema, voltem tarde. Agora, como é que você trata seus pais? Será que aí uma chupação, um grude, uma dependência radical? Enquanto isso acontecer, você nunca vai ser você. Hoje à noite, eu quero convidar você a essa autocompreensão que sara e cura feridas. Hoje é dia de nós assumirmos alguns compromissos aqui. O primeiro deles é o de olhar para a infância à procura de traumas ou de coisas que se arraigaram em você naqueles tempos mais remotos, que às vezes aparecem e assustam você. Também é hora da gente olhar para a vizinhança, para entender as raízes. Você é do jeito que você é porque você viveu num determinado lugar e você não tem que fingir que você não é de lá. Jesus, o Nazareno. Olhar para si mesmo, para ver quem você é. Olhar para si em Deus, para descobrir seu propósito último na vida. E olhar para a sua própria performance enquanto ser humano, a fim de descobrir quais são suas qualificações. Nós vamos ficar em pé, nós vamos curvar a cabeça, nós vamos orar juntos. Nós vamos pedir ao Senhor Jesus que faça desse momento um momento de cura para a alma da gente. E eu queria orar por você. Se enquanto eu estive falando, talvez para alguns uma palavra um tanto conceitual demais, mas se você se enxergou, você se percebeu, você se discerniu aí no processo, você gostaria de orar, eu gostaria de orar com você hoje à noite. Uma atitude de reflexão sobre quem você é precisa ser feita. Você nunca vai descobrir sua utilidade plena na vida enquanto você não tiver coragem de dizer quem você é. Enquanto você não souber quem você é, você vai ficar aí vestido e desempenhando performances teatrais. Você nunca vai conseguir tirar a roupa, mostrar sua nudez, enquanto você não souber quem você é. Olha aí para dentro do seu coração. Peça ao Senhor para lhe tratar aquelas feridas que começaram lá no ventre da mãe, quando você não foi chamado de ente santo, mas quem sabe de filho indesejado. Você assimilou as angústias de rejeição, que de vez em quando aparecem, se afloram, assustam você. Peça a Jesus para viajar a fundo dentro de você, tratar disso, ensinar você que você é amado e desejado de Deus antes da fundação do mundo, que você não está aqui por acaso. Não tenha vergonha de ser quem você é, de ser José, o Nazareno. Assuma suas raízes. Isso é essencial para você se descobrir, para você ser gente, para você ser seguro. Se você é adolescente, não tenha medo de não estar sendo compreendido. Seja submisso. Isso é uma hora de você começar a entrar em você mesmo. Só não fique enclausurado aí dentro. Deixe a porta aberta para o seu pai e sua mãe terem acesso também.
Se você chegou na hora de cortar cordões umbilicais e vínculos, chegou a hora de aceitar tentações sozinho, de enfrentar com a cara e o peito, com a coragem em nome de Jesus, então não fuja disso. Ficar na casa do Pai para além disso pode ser a perpetuação da sua infância. Isso vai ser trágico. Se chegou a hora, saia. E vá ser você, tentado, mas vencendo, em nome de Jesus. Se você quiser mesmo mergulhar em profundidade em si próprio, sua consciência mais profunda, então saiba, isso acontece só na presença de Deus. Gaste tempo com Deus e gaste tempo consigo mesmo. Não tenha medo de dizer quem você é. Reconheça os dons de Deus na sua vida, os talentos de Deus na sua vida, as aptidões de Deus para você, e diga: eu sou, e eu vou viver o que sou em plenitude, e eu me entrego a Deus para ser para Deus, com toda a força do meu ser. O que eu sou, eu vou ser para Ele, não vou ter medo de dizer que sou, e vou ser para a glória dEle. Ou quem sabe, se você é aquele que está mantendo a sua mãe, seu pai cativo em casa, trabalhando até a cabeça já está branca e nunca parando de trabalhar para você viver confortável, pare com isso hoje. Saia daqui disposto a voltar para casa e dizer: mamãe, vá ser mulher, vá viver, papai, vá respirar, chega, agora é hora de você tirar o luto, vá viver, a vida continua. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, só Tu conheces o coração de cada um aqui, Senhor. Só Tu conheces como essas pessoas vieram aqui, esses queridos moços e moças. Só Tu sabes, Senhor, as dúvidas, os temores, os complexos, os medos, as angústias, as indecisões, os sustos que eles levam consigo mesmos, as dificuldades. Quero pedir, Senhor, que Tu transformes essas crises em adubo, que venha fertilizar a raiz de quem eles são, Senhor. Eu peço que eles brotem de si mesmo com uma força enorme agora, para dar fruto, Senhor. Quero pedir, Jesus, que Tu, no Teu Espírito, viajes pela alma deles para sarar feridas, mágoas, rejeições. Ajuda-os hoje a saírem daqui tratados com aquele banho da Tua graça, do Teu bálsamo no coração, fazendo bem ao íntimo. Por favor, Jesus, e dá que se alguém aqui está tentando ser outra coisa, ele desista e saiba que a melhor performance dele é sendo ele mesmo. A melhor pessoa que ele tem para ser é ele mesmo. O melhor papel que ele tem para desempenhar é o seu mesmo. O melhor jeito para viver é do jeito dele, para ele, para ela. Ajuda as pessoas aqui a gostarem de si mesmas e a ofertarem o que elas são para Ti, para que Tu as enchas do Espírito Santo e as use no mundo com graça. Eu pedi que Tu arranques pessoas aqui de complexos, de inferioridade, de rejeições. Tira isso. Quem sabe, Senhor, se há alguma mãe cativa em casa, algum pai que não pode aposentar porque o filho nunca quis deixar de ser Peter Pan, nunca quis crescer, nunca quis virar adulto. Ajuda o moço, a moça a sair daqui para assumir responsabilidades, para dizer: mãe, você está livre, vai respirar um pouquinho, tira o luto, vai viver. Eu peço, Senhor Jesus, que seja assim, e que daqui a um ano, quando nós nos encontrarmos aqui de novo, cada uma dessas pessoas voltem dizendo que Tu fizeste muito bem as suas almas. Eles voltem muito mais conscientes de quem são, daquilo para o que existem,
que vão fazer para o louvor da tua glória. Eu peço que seja assim no teu nome, Senhor Jesus. Amém, amém e amém.